Benvenuto, Carcamano! Homem branco de chapéu. Eu sou Cashfire, ilustrador publicitário e quadrinista. Acabei de lançar Espetacular em Meneghetti pelo PROAC. Quero apresentar para vocês essa série de vídeos onde eu vou mostrar como contrapartida como foi da ideia até as prateleiras. Lembrando que eu não sou professor, não estou aqui para falar regra nenhuma e simplesmente vou mostrar como eu fiz. Esses vídeos vão ter acessibilidade, vão contar com legendas descritivas e interpretação de libras que a gente fez em parceria com a ETC Filmes. Tira o chapéu. Grazie e andiamo pra fara, caspita! Projeto gráfico e diagramação. Após a fase do desenho, a gente tem que começar a organizar o projeto. No meu caso, tudo vai sendo construído em coletivo. Aqui eu vou separar em etapas, como por exemplo as letras. No caso do Meneghetti, eu queria fazer as letras à mão, como nos quadrinhos antigos eram feitos. Mas esse é um processo muito demorado e qualquer alteração do texto e substituição fica muito complicado. Por esse motivo, optei em criar uma fonte baseada na minha letra. Esse processo foi feito pelo Arion Wu, um dos maiores letristas do mercado nacional. As fontes são uma verdadeira ciência à parte. Eu não vou me estender muito nesse vídeo, mas sendo baseada na minha fonte, ficava algo mais orgânico e pessoal. Esboço de revista em quadrinhos feito à mão. Assim como os balões, que pelo mesmo motivo de adaptação, foram feitos digitalmente também. E como as fontes, os balões foram feitos num processo manual para criar cada balão especificamente para cada página, com seu formato específico, seguindo a referência das páginas a lápis, né? Assim, os balões ficam mais fluidos e mais dinâmicos, dando muito mais voz a cada personagem, né? No Meneghetti eu criei uma coisa que eu apelidei de italianês, para dar aquela sonoridade e personalidade ao sotaque dos personagens italianos, né? Então eu me utilizei das fontes em itálico e em negrito para dar aquela atenção às palavras específicas em italianês. É legal contar que o itálico, eu descobri na minha pesquisa, que ela é inclinadinha daquele jeito porque o tipógrafo que criou ela queria homenagear a Torre de Pisa, cidade que o Meneghetti nasceu. Após esse processo, nós temos que fazer as correções antes de aplicar os textos no balão. E como eu disse anteriormente, o meu texto não é bem específico, com as falas detalhadas, e por esse motivo eu tive que digitar todo o texto que estava escrito nos balões, que para mim era o texto final, para poder mandar para o Thiago Cido, que foi o revisor dessa edição. Assim que ele me devolveu as revisões, eu montei as páginas, coloquei o texto no balão e chegou a hora do Will, o diagramador, entrar em ação. A diagramação, resumidamente, consiste em executar toda a identidade visual e formatar todo o projeto para deixar prontinho para mandar para a gráfica. Imagem do livro O Espetacular em Meneghetti. Criamos essa capa mais conceitual para apresentar o que pode ser o salto do Meneghetti na frente da lua, ou o foco de luz da polícia perseguindo o gatuno, ou ainda um close daqueles de filme mudo, né? Essa ambiguidade eu considerei muito mais interessante do que uma arte enhaguada na capa, porque essa imagem mais icônica e clean daria Alguém manuseia o aquela livro. sensação de um livro antigo, que era o que queríamos emular com os detalhes da capa dura, da lombada e da quarta capa. Abrindo o livro, temos o que chamamos de guarda, que é esse papel um pouco mais grosso, colado, feito para dar acabamento e também para prender o miolo na própria capa. Já que escolhemos um miolo colado e costurado, mas que não é colado na capa, podemos abrir o livro até 180 graus. Existem diversos tipos de encadernação. Os mais comuns são o capa cartão com lombada canoa, capa cartão com lombada quadrada e o capa dura, igual o Meneghetti, que pode ter uma lombada quadrada ou uma lombada arredondada, entre mais um monte de frescurada que dá para fazer. Na guarda, colocamos uma imagem do Vale do Anhangabaú em 1920, que se espelha com a última guarda, da mesma paisagem, só que em 1970. Já no verso da guarda, deixamos em branco, ao lado dessa apresentação, a página onde o personagem está entrando no círculo preto, como quem entra no livro. A partir daí, o livro fica com as páginas pretas e temos o expediente,
onde temos todas as informações do livro, como colaboradores, a gráfica, a data da tiragem e informações de ISBN. Ao lado, temos a folha de rosto, com o título do livro, título esse com a fonte criada pelo designer e amigo Adilson Terrível. Na página seguinte, já começamos o livro com o prefácio do Heródoto Barbeiro. O prefácio que é um texto que abre o livro ou um quadrinho, mas que não é uma obrigação. Porém, dentro do nosso projeto de fazer como se fosse um livro antigo, fazia todo sentido, além do depoimento do jornalista que conheceu o Gatuno, isso é incrível, né? E aí começamos a história. É interessante ressaltar que nos extras que temos no final e no prefácio, a mesma diagramação das fontes e títulos, né? Um detalhe do capricho do Will, vale ressaltar que todos os títulos e as esferas brancas estão centralizados a partir do círculo da capa. Como outro detalhe que foi um desafio para a diagramação foi o flipbook, que é essa espécie de animação stop motion, de movimento por movimento do personagem, que fica correndo na lateral do livro. São vários meneghets, cada um em uma posição, e quando passam rapidamente, dá a impressão de movimento. Esses são todos os detalhes que eu achei legal mostrar, porque na sua produção você não precisa ter marcador, fitilho, hot stamp, brilhar no escuro, sei lá mais caramba fazer. Mas ela precisa ter coerência e conversar com o conteúdo. Se você fizer tudo isso com capricho, o projeto será uma edição de luxo por si só. Então é isso, não curte, não compartilha e não se inscreve nesse canal, que assim você não vai ficar sabendo como é que foi quando eu fui na gráfica Pancron acompanhar o processo do Meneghetti. E assim eu guardo todos os segredos gráficos só pra mim. Então é isso, grazie e andiamo pra farra, caspita! Lê-se. E sobem as letrinhas. Cashfire está com paletó preto, colete risca de giz, camisa branca, um chapéu panamá e uma gravata borboleta verde azulado. Atrás dele, à direita, há uma estante com elementos da cultura geek. Bonecos, livros e quadrinhos. Oferecimento PROAC, Programa de Ação Cultural São Paulo.